Olá, conselho do perito. Eu posso fazer uma perícia em dois locais diferentes? E aí? Ou tem que escolher um lugar só? Como é que funciona isso aí? Vou retratar essa situação porque ela aconteceu comigo não faz muito tempo. Às vezes o reclamante, vou falar de perícia trabalhista de novo. As particularidades das perícias, coisas diferentonas assim que acontecem, é sempre na trabalhista, porque envolve muita gente. Você dificilmente vai ver coisa diferente numa perícia de consultório, como aquelas que acontecem na área securitária, criminal e previdenciária, isenções fiscais. Todas aquelas que envolvem o diagnóstico fisioterapêutico propriamente dito. O que acontece? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa e trabalhou, principalmente empresas que são grupos, né? Tem três, quatro empresas diferentes no grupo, né? Então o cara trabalhou numa empresa X e trabalhou um pouco na empresa Y, né? Claro que a perícia ergonômica ela é ato transversal, né? A gente já falou disso. Ela é não é a ideia dela não é fazer uma análise ergonômica, e sim um ato transversal. E aí o que aconteceu na ocasião? Foi agendada a perícia na empresa X e a gente foi lá fazer a perícia e tal. Comecei a coletar os depoimentos do autor. E eu sempre peço para ele focar naquilo que mais prejudicou ele, ou seja, onde é que ele adoeceu, onde é que ele se machucou, né? Então eu peço sempre para ele focar. Olha, me machuquei aqui, foi nessa tarefa. Ou então que ele me diga assim, qual é a tarefa que ele fez por mais tempo, aquela tarefa assim que ele fez reiteradas vezes, enfim, ele fez uma esmagadora maioria do tempo ele trabalhou naquele local. E o indivíduo retratou para mim uma série de tarefas e em determinado momento ele disse, e depois eu saí daqui e fui trabalhar 2 meses na empresa Y, que é do mesmo grupo. Que é longe, tipo, 10 quilômetros. Então não dá nem para o cara, no mesmo ato, sair e ir lá, porque às vezes você tem uma perícia uma atrás da outra, não dá tempo. Daí eu tentei argumentar, né, que olha, 2 meses é muito pouco e que provavelmente na no estabelecimento do nexo causal, isso nem seria levado em consideração, a não ser que fosse uma tarefa tipo Vietnã, né? Uma coisa absurdamente nociva para o sistema musculoesquelético. O que não é o caso, que eu já conheço as funções, né? Não teria um fator de risco tão absurdo ao ponto de a pessoa trabalhar lá e adoecer por 2 meses. E eu quis deixar a perícia naquele local porque exatamente não ia mudar em nada fazer uma perícia lá no local Y. Mas acontece que muitas vezes vocês vão observar que na perícia ergonômica o advogado está junto. E aí quando o advogado está junto ele te enche de argumento jurídico. Né? Porque o cerceamento de defesa, porque eu pedi na peça inicial. E ele tem razão, ele pediu essa prova na peça inicial e ele quer esse local avaliado. E cara, você não tem o poder de decidir sobre isso. O juiz quer saber os fatores de risco envolvidos na função daquele indivíduo. E você fica pendurado no pincel. Ok, o que eu fiz então? Eu agendei, fizemos a perícia naquele local, né? Colhi todas as informações, filmei a tarefa como tem que ser. E quando eu voltei pro escritório, eu fiz uma petição, né, no processo explicando, né, que o autor desenvolveu as tarefas em mais de uma empresa e que eu queria que o juiz intimasse a reclamada com a respectiva data e hora dessa nova perícia que ia acontecer. Né? E aí, escrevi isso e na hora o juiz deferiu. Né? Se você pede e explica, dificilmente o juiz ia dizer não precisa complementação, fica com aquela prova de lá. Não vai fazer isso. Quer dizer, pelo menos os juízes que eu trabalho nunca fizeram isso. E aí foi agendado. Só que assim, quando eu digo para os meus alunos e para minha audiência que seu perito não tem glamour, a perícia foi feita dia 11 de novembro de 2020, numa janela onde a pandemia diminuiu.
E depois, quando eu remarquei a perícia, o Rio Grande do Sul entrou novamente em bandeira preta e pandemia, segunda onda, e a perícia foi acontecer realmente em agosto de 2021, quase um ano depois. Então eu tenho uma filmagem de novembro, com os áudios, com tudo lá, e agora tem uma nova. E aí, beleza, faz isso e depois? Depois você junta tudo no laudo, né? E aí, né, você. Uma coisa é você escrever, construir um documento forense uma semana depois que você avaliou aquele local, e outra coisa é um ano depois. É bem mais difícil. E eu não fiz o laudo, porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Já aconteceu de eu fazer o laudo e no meio do caminho acontecer um acordo, né? Ah, e aí quando acontece acordo, às vezes, né? Pode acontecer de os honorários não ser tão bom assim, quando acontece os acordos. Então eu deixo sempre o laudo para fazer ele 20 dias antes da data fixada para entregar. E aí, nesse documento, a gente vai ter que botar, nesse laudo, você vai ter que explicar tudo o que aconteceu, né? Que a perícia foi agendada num momento tal, foi feita no tal dia, na empresa X, depois foi para a empresa Y, até tal dia. Então, tudo isso você tem que especificar no seu documento, juntar tudo e apresentar. Então, sim, você pode fazer perícia em mais de um local, quantos achar necessário, quantos você entender que é preciso, mais de uma vez. Já me aconteceu, isso é um tema para outro vídeo, de faltar uma informação no ato pericial e ter que voltar. Então, vou explicar isso numa outra oportunidade. Valeu? Te inscreve no canal, dá um joinha, tá no Instagram, curte o vídeo, comenta aqui embaixo a tua experiência, salve esse vídeo, pode ser que em algum momento ele seja importante para você, compartilha. Se você estiver no podcast me ouvindo, printa a tela e me marca lá no Instagram. O podcast é engraçado porque é uma via de mão única, né? Eu não consigo. A pessoa não tem como comentar no vídeo, no áudio, na verdade. Então, mas eu gosto de saber o que vocês estão pensando do conteúdo. Valeu! Fui!